Amanhã, 19 de abril, como sabemos, é o Dia do Índio. Um grupo da tribo Funiú-Ô, de Pernambuco, apresenta a todo ano a cultura indígena em escolas do Distrito Federal. O projeto, que existe há mais de 15 anos, antecede uma lei de 2008 que determina o ensino da cultura indígena e também da cultura africana nas escolas públicas e particulares de todo o país. Há mais de uma semana, esses pequenos estão concentrados no aprendizado da cultura indígena. Além de atividades dentro da sala de aula, eles estão conhecendo bem de pertinho os trabalhos, danças e costumes dos índios. Eles veio pra cá e estão dançando, fazer uma roda, apresentar as coisas que eles fazem e a criatividade que eles fazem. Os Funiô viajam ao Brasil há mais de 15 anos para apresentar sua cultura. Só no Distrito Federal, eles já visitaram mais de 500 escolas, levando aos pequenos estudantes a tradição da tribo pernambucana. O primeiro impacto que as crianças sentem quando vê a gente, ficam tudinho assustadinhas, mas depois que a gente vai realizando as palestras, eles vão se chegando a gente. E a gente fica feliz porque eles estão ali aprendendo e levam um pouco da nossa cultura para as famílias deles. Até o fim deste mês, 26 escolas públicas e particulares do Distrito Federal vão redescobrir o Brasil por meio do grupo cultural Alê Funiô. O artesanato, a dança e a música aproximam os indígenas dos estudantes, quebram estereótipos e incentivam o respeito às tradições. Os índios Funiô, eles têm assim, uma característica muito forte na dança, no canto. Então, geralmente, essa época do ano, a tribo se divide em vários grupos e vão para todos os estados brasileiros fazer esse trabalho de divulgação da arte, da cultura deles e também para poder vender o artesanato e levar, né, um pouco de ajuda para a aldeia. E nessa tarefa, a escola é uma grande parceira. As crianças aprendem a respeitar as tradições e servem como multiplicadores de opinião. Eles levam para a vida o que aprendem aqui. Desde pequenos, eles já são inseridos numa outra cultura, já vão aprendendo e valorizando a outra cultura e não tem a discriminação. Eu aprendi muito com os índios, que eu adorei eles, que eu dancei com eles. Que a gente aprendeu quando a gente estava lá na sala sobre os índios, aí como eles veio aqui, a gente aprendeu mais ainda sobre a cultura deles. A apresentação foi ótima, eles fizeram um show, um verdadeiro show. E sobre esse ensino da cultura indígena nas escolas, eu converso com Cérebi Tucano e também com Tony Ticuna. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente viu aí que é uma iniciativa que antecede uma lei que pede que seja feito esse estudo da cultura indígena nas escolas. Cérebi, essa lei, efetivamente, a gente tem essas iniciativas isoladas, mas de uma forma geral, ela é aplicada? Não, ela não é aplicada. Essa lei, se eu não me engano, é 11.645, que obriga o governo brasileiro a incentivar as culturas indígenas, não só indígenas, mas sim afro-brasileiras também nas escolas públicas e privadas. E essa lei, infelizmente, não é feita hoje no Brasil. E quais são os empecilhos para que isso ocorra? Olha, eu vou falar que no meu ponto de vista, que hoje tem um projeto que está fazendo o papel do governo, que é o projeto Séculos Indígenas no Brasil, que trata da educação escolar nas escolas públicas não indígenas, né? E ele trata lá dessa lei também. Está faltando uma política pública mais forte para que ela ocorra, a formação de professores, é isso? Sim, falta bastante. Inclusive, hoje no Brasil, eu vejo na escola, porque eu me formei saí da minha aldeia, vim para estudar na você cidade. Sentiu essa... Sim, foi a primeira cidade em Brasília que eu vim para Pará. E falta muito incentivo do governo em falar e capacitar os professores como todo, né? Tony, esse tipo de iniciativa de levar essa cultura indígena para as escolas traz que retorno, né? Diminui preconceito? Bom, um dos principais é a questão do preconceito, né? De trazer povos ou culturas, né, novas para o conhecimento de crianças, né? Isso diminui bastante a questão de preconceito, né? Porque a criança ela já vai
tendo um conhecimento que os povos indígenas não são aqueles povos isolados, né? O que muitos livros ainda hoje têm. Somos povos que têm uma cultura assim a preservar. Ainda se tem uma visão do índio ainda muito antiga, do passado, sim, que já não é mais essa realidade. Né? Entendeu? Assim, e nós, como povos indígenas, né, nós temos sim nossas culturas a preservar, sim, mas também somos um povo que temos perspectivas de vida, né? E é isso que hoje em dia, né, nas escolas, o ensino da cultura indígena em geral, ela não trata dessas questões, né? Ainda é um ensino muito primário, né, na questão de índios, né? Creem que índios ainda são aqueles que andam nus, né? Sim, existe etnia sim que andam nus, mas existem outras etnias também que podem ser. Vocês são um exemplo, né? Vocês vieram para estudar, né? Com certeza. A gente está falando desse problema, mas tem coisas ainda para serem discutidas quando se trata da cultura indígena. Amanhã a TV Brasil vai exibir às 8h30 da noite um documentário que mostra os desafios desses indígenas lá em Boa Vista, em Roraima. Vamos ver um trechinho, depois a gente volta para a nossa conversa. O documentário Índios na Cidade, Vidas em Travessia, vai contar a história de indígenas que saíram das aldeias para estudar ou trabalhar em áreas urbanas. Vamos ver como eles mantêm as tradições, preservam a identidade cultural e se organizam para lutar por seus direitos. O documentário mostra também as origens e os impactos da migração indígena no país. As desigualdades efetivamente se concentram nesse segmento social, tá? O pardo, o negro, o indígena, normalmente os indicadores apontam menores rendas, menores probabilidades, menor nível de instrução. Exatamente quando vocês saem para vir estudar, para tentar mudar essa realidade, vocês podem colaborar com esse estudo? Nós como um povo em geral, principalmente nós que saímos da aldeia para buscar uma formação acadêmica, né, é muito importante que isso ocorra, né? Nós como acadêmicos formados, né, daqui mais uns anos, e hoje tem muitos indígenas formados que atuam nas áreas indígenas, né, que ensinam os povos, né, ensinam nossa aldeia na língua. Explicar aqui não é que ninguém está querendo aculturar, é porque vocês mesmos falam que é importante trazer esse conhecimento de fora para dentro, porque a tribo indígena hoje é outra realidade, não é isso? Inclusive, por exemplo, eu sou de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, que faz fronteira com Colômbia e Venezuela. Nas escolas, no município como um todo, temos professores indígenas dando aula, entendeu? Inclusive de matemática, português, que não são da nossa cultura, né? Mas é uma forma de lidar com os alunos, porque o professor indígena ele tem mais a ver com aquela realidade local. E quando vê outra pessoa de fora, não se adapta muito rápido. Tônia, para a gente encerrar, vamos falar dos desafios que a gente encontra para esse ano. Essa semana teve um encontro de vários indígenas de Mato Grosso do Sul para falar desses desafios. O que vocês esperam para esse ano de 2014? Bom, hoje em dia, né, perdemos muito na questão de direitos, assim, né, assegurados por Constituição, que hoje ainda não temos esse respeito, né, sobre essa questão dos direitos dos povos indígenas têm, principalmente com a questão de terras, né, demarcação de terras, quanto à questão da produção da cultura mesmo em geral. Então, para esse ano, creio eu que, assim, hoje nós, povos indígenas, estamos muito, muito bem articulados mesmo, né, para lutarmos para que esses direitos sejam respeitados. E a gente vai acompanhar aqui na TV Inclusive, Brasil. também a demarcação de terras indígenas no Brasil, neste governo, não progrediu quase nada, sabe? Então, é uma luta que vem desde o ano passado, né? A questão da terra nossa é crítica. A gente vai continuar acompanhando, divulgando aqui na TV Brasil. Obrigada a Cérebi e a Tony. Muito obrigada, Cérebi Tucano e Tony Ticuna, pela presença de vocês. Até a próxima.